Olá, a seguir tem um resumo da fisiopatologia do REMIT, que é a resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. É, Antes disso, eu gostaria de fazer uma síntese do que eu vou falar. Na verdade, o que eu vou falar a seguir é a nossa compreensão de homeostase, que é a nossa tendência de manter o funcionamento do nosso corpo de uma maneira estável. Então, por exemplo, eu posso dizer que é a capacidade do corpo manter a temperatura ideal, o pH ideal. Então, sinteticamente falando, a homeostase vai dizer qual a nossa tendência de responder ao trauma. Então, antes e durante o trauma, nosso corpo se prepara para luta ou fuga. E nesse mecanismo de luta ou fuga, a gente pode incluir aí o nosso sistema nervoso simpático e o sistema endócrino e metabólico e inflamatório. Juntos, eles vão agir para fazer com que o nosso corpo tenha esse mecanismo de ação da luta ou fuga em prática. Um resumo prático seria como se eu te empurrar de cima de um abismo, então imediatamente você vai ficar pálido porque o sangue vai sair da periferia para os órgãos vitais para fazer com que você pense rápido numa saída. Isso seria basicamente a atuação de todos os sistemas que eu acabei de falar de uma maneira sinérgica. Para sobreviver a danos traumáticos antes da era moderna da ressuscitação com fluidos intravenosos, os humanos desenvolveram uma resposta fisiológica crucial. A prioridade é manter a perfusão e o fornecimento de energia aos órgãos vitais. Portanto, a resposta se concentra na mobilização de fontes de combustível, na conservação de volume e na minimização da perda de sangue. Isso é alcançado por meio de uma complexa interação entre as vias metabólicas, endócrinas e imunológicas. O hipotálamo é o principal responsável na coordenação dessas respostas endócrinas e metabólicas. Ele recebe múltiplas entradas, incluindo baroreceptores, voloreceptores e fibras de dor estimuladas durante o trauma. Em resposta, uma série de vias vitais são ativadas através da hipófise e da glândula adrenal e do sistema nervoso simpático. A hipófise anterior aumenta a secreção de três hormônios-chave: hormônio do crescimento, prolactina e hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Este último estimula o córtex adrenal a liberar o cortisol. A partir da glândula pituitária posterior, há aumento da secreção do hormônio antidiurético, ADH. A secreção do hormônio estimulante da tiroxina da hipófise anterior permanece inalterada, mas há uma diminuição geral de T3 e T4. A estimulação hipotalâmica resulta em um aumento do fluxo simpático, levando a duas importantes respostas efeturas. Primeiro, as fibras pré-ganglionares que fazem sinapse com a medula adrenal causam aumento na liberação de catecolaminas na circulação. Em segundo, há um aumento na saída de todas as fibras simpáticas pós-ganglionares. As mais importantes durante o trauma são as fibras cardioaceleradoras e as do músculo liso da vasculatura. Essas saídas de fibras pós-ganglionares, juntamente com o aumento das catecolaminas circulantes, medeiam seus efeitos através dos alfa e beta adrenoreceptores dos órgãos terminais, levando-os às essenciais respostas de fuga ou luta que conhecemos. Níveis circulantes aumentados de cortisol e hormônio do crescimento, juntamente com catecolaminas, resultam na mobilização de reserva de energia. Esta é uma tentativa de atender às crescentes demandas de energia dos órgãos vitais do corpo durante o estresse. O pâncreas também desempenha um papel ao diminuir a secreção de insulina, enquanto aumenta a secreção de glucagon. Todas essas vias resultam em um aumento da gliconeogênese via glicogenólise, lipólise e proteólise. Há também um estado de relativa resistência à insulina, que, quando combinado com a diminuição da secreção de insulina, leva à diminuição da captação de glicose pelas células e aumento dos níveis circulantes de glicose no sangue. No geral, esse aumento na glicose circulante tenta garantir um suprimento aumentado em nível celular para gerar ATP via respiração aeróbica nos processos de glicólise, ciclo de Krebs e, finalmente, fosforilação oxidativa para apoiar corpo pós-trauma. Tal como acontece em todas as vias hormonais, há uma regulação apertada com alça de feedback positivo e negativo, garantindo a homeostase, de modo que, por exemplo, o cortisol retroalimenta o hipotálamo, diminuindo a liberação de mais hormônio liberador de corticotrofina.
Na tentativa de manter a perfusão dos órgãos, ocorrem várias respostas fisiológicas com o objetivo geral de garantir a redistribuição do fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, conservação do volume e hemostasia ideal. O aumento do fluxo simpático leva a ionotropia e cronotropia positivas. Havendo constrição periférica mediada simpaticamente, mobiliza o sangue de reservatórios, como o músculo, para aumentar o retorno venoso. A vasoconstrição arteriolar distribui o fluxo sanguíneo das estruturas periféricas para as centrais. Na tentativa de corrigir a perda de volume, vários processos compensatórios são ativados, a saber, o sistema renina, angiotensina, aldosterona e a liberação de ADH pela hipófise posterior. Na tentativa de prevenir a perda contínua de sangue e conservar o volume, vários mecanismos hemostáticos são ativados. Estes incluem vasoconstrição e adesão e agregação plaquetária, levando à formação de coágulos. Esses processos são potencializados pela resposta inflamatória do trauma, ou seja, metabólitos elevados do ácido araquidônico, como o tromboxana 2, que atua como um potente vasoconstritor e aumenta a ativação e agregação plaquetária. Os níveis séricos de proteínas de fase aguda, como fibrinogênio e procoagulante, também estão elevados, enquanto outras, como a proteína C, anticoagulante, estão diminuídas, alterando o equilíbrio entre os fatores pró e anticoagulantes. Como resultado dessas vias, ocorre o estado hipercoagulável. O dano tecidual induzido por trauma ativa a via do complemento. Isso resulta na ativação de neutrófilos e macrófagos com liberação subsequente de mediadores inflamatórios, incluindo interleucina 1 e fator de necrose tumoral, e fator de ativação plaquetária. Consequentemente, a regulação positiva de outras proteínas de fase aguda, incluindo fibrinogênio, radicais livres de oxigênio e proteases, bem como metabólitos de ácido araquidônico, incluindo tromboxanos e prostaglandinas. O resultado final desta fase inicial do trauma tecidual é a formação de trombos, acúmulo de neutrófilos no local da lesão e ativação de vias imunológicas mediadas por células humorais. Isso auxilia na promoção do reparo do dano.